Descobri que minha irmã mais nova estava dormindo com meu marido há 2 anos, e eles planejavam fugir juntos levando minha filha de 8 anos. Então fingi não saber de nada, até que organizei uma festa onde revelei tudo através de um slideshow no telão, na frente de todos os parentes. Tenho 37 anos, sou casada com John há 12 anos, e temos uma filha linda, a Lily, de 8 anos. Minha irmã mais nova, Alicia, tem 33 anos e sempre foi próxima da nossa família. Ela morava do outro lado da cidade, mas sempre vinha aqui em casa, especialmente depois que nossos pais faleceram em um acidente de carro há 4 anos. Desde então, ela se tornou praticamente parte da nossa rotina familiar. Tudo começou há 3 semanas. Eu trabalho como gerente de marketing em uma empresa de médio porte, e normalmente chego em casa por volta das 18 horas. Naquele dia específico, saí mais cedo porque estava com uma dor de cabeça terrível, e só queria deitar um pouco. Quando cheguei em casa, encontrei o carro da Alicia na garagem, o que não era incomum, mas algo me pareceu estranho. A casa estava muito silenciosa. Entrei pela cozinha e ouvi vozes vindas do escritório do John no 2º andar. Inicialmente pensei que eles estavam apenas conversando. Talvez ela estivesse pedindo conselhos sobre trabalho ou algo assim. Mas quando me aproximei das escadas, consegui ouvir fragmentos da conversa que me deixaram sem chão. John estava dizendo algo sobre não aguentar mais essa situação. E Alicia respondia sobre precisarmos acelerar os planos. Meu coração disparou, mas ainda tentei me convencer de que estava interpretando mal. Subi as escadas devagar, pisando nas partes que eu sabia que não faziam barulho. A porta do escritório estava entreaberta, e o que vi me machucou profundamente. Minha irmã estava sentada no colo do meu marido. Eles se beijavam de uma forma que deixava claro que aquilo não era a primeira vez. Não consegui me mover por alguns segundos, como se meu cérebro se recusasse a processar o que estava vendo. Desci as escadas muito abalada, peguei minha bolsa e saí de casa. Dirigi sem destino por mais de 2 horas, chorando e tentando entender como minha vida havia se transformado em um pesadelo. Quando finalmente me acalmei o suficiente para voltar para casa, eles já tinham ido embora. John chegou em casa por volta das 20 horas, agindo como se nada tivesse acontecido. Disse que tinha ficado até mais tarde no trabalho resolvendo uns problemas com um cliente. Eu só conseguia acenar com a cabeça e fingir que estava tudo normal, mas por dentro estava arrasada. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. John sempre foi atencioso, mas de repente percebi que ele estava sendo excessivamente carinhoso comigo, como se estivesse compensando algo. Ele também começou a mencionar Alicia com mais frequência nas conversas, sempre elogiando como ela era prestativa e como gostava de ajudar com a Lily. A primeira coisa que fiz foi instalar um aplicativo no meu celular para monitorar nossa conta bancária conjunta. Foi aí que descobri várias transações estranhas. Jantares caros em restaurantes que eu nunca havia frequentado, sempre nos dias em que eu trabalhava até mais tarde. Compras em lojas de lingerie, sendo que há meses eu não comprava nada do tipo. Reservas em hotéis próximos à cidade em finais de semana que John dizia estar viajando a trabalho. Meus amigos Emmanuel e Emily começaram a notar que eu estava diferente. Durante um almoço no sábado, Emily me perguntou diretamente se estava tudo bem entre mim e John. Eu quase desmoronei ali mesmo, mas consegui me controlar, e disse que era só estresse do trabalho. Emmanuel, que conhece John desde a faculdade, comentou que também achava ele meio esquisito ultimamente, mais distraído e sempre mexendo no celular. Decidi que precisava de provas concretas antes de conversar com qualquer um dos dois. Comprei um gravador pequeno e comecei a deixá-lo em lugares estratégicos da casa. Também instalei câmeras de segurança discretas, dizendo para John que era por causa dos últimos arrombamentos no bairro. Foi através dessas câmeras que descobri a extensão real da traição. Eles se encontravam na minha casa pelo menos 3 vezes por semana, sempre quando eu estava no trabalho. Usavam minha cama, minha sala, meu sofá. Era como se estivessem vivendo uma vida paralela na minha própria casa. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana passada, através do gravador que deixei no escritório de John, descobri algo que me deixou completamente sem chão. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam planejando fugir juntos e levar a Lily. John falou sobre ter aberto uma conta bancária reservada, onde vinha depositando dinheiro há meses. Alicia mencionou que já tinha encontrado uma casa para alugar em outro estado e que tinha conseguido um emprego lá através de um contato. Eles discutiram sobre como fazer com que eu parecesse uma mãe inadequada para conseguir a guarda da Lily. John sugeriu que podiam começar a documentar episódios onde eu aparecesse instável ou negligente com a Lily. Alicia riu e disse que seria fácil, já que eu estava obviamente passando por problemas emocionais, por causa do estresse no trabalho. Eles planejavam se mudar daqui a 2 meses, logo depois do aniversário da minha sogra. Nesse momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas a traição conjugal. Eles estavam literalmente planejando tirar minha filha de mim e mudar completamente minha vida. Lily é tudo para mim.
É a razão pela qual eu acordo todos os dias e luto para ser uma pessoa melhor. Passou pela minha cabeça confrontá-los imediatamente, mas então pensei melhor. Se eu revelasse que sabia de tudo agora, eles poderiam acelerar os planos ou até mesmo desaparecer com a Lily antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Precisava ser mais esperta que eles. Foi quando tive a ideia da festa. O aniversário de 75 anos da minha sogra seria no próximo fim de semana, e tradicionalmente fazemos uma grande celebração com toda a família. Todos estariam lá, meus cunhados, sobrinhos, tios, primos, os pais da Alicia, que são meus tios, nossos amigos próximos. Seria a oportunidade perfeita. Comecei a reunir todas as evidências que tinha coletado. Imprimi extratos bancários, baixei os vídeos das câmeras de segurança, transcrevi as gravações de áudio, organizei tudo em uma apresentação de slides, como se fosse uma apresentação corporativa, mas documentando 2 anos de mentiras e traição. Também procurei discretamente um advogado especializado em direito de família. Expliquei a situação e ele me orientou sobre como proceder para proteger meus direitos e garantir que eu mantivesse a guarda da Lily. Ele me disse que as evidências que eu tinha eram mais do que suficientes para provar infidelidade e intenção de afastar minha filha de mim. Durante essa semana, foi a coisa mais difícil da minha vida fingir que tudo estava normal. Toda vez que John me beijava, eu sentia desconforto. Toda vez que Alicia ligava perguntando como eu estava, eu queria gritar. Mas sabia que precisava manter a farsa até o dia da festa. John e Alicia continuaram agindo como se nada estivesse acontecendo. Eles até mesmo se ofereceram para ajudar na organização da festa, o que quase me fez passar mal. A ironia de eles ajudarem a organizar o evento, onde eu revelaria a traição deles, era surreal. Ontem à noite terminei de preparar a apresentação. São 47 slides documentando 2 anos de mentiras, traição e planos para complicar minha vida. Tenho fotos, vídeos, extratos bancários, mensagens de texto que consegui recuperar do celular de John quando ele estava no banho, tudo organizadinho e cronológico. Minha sogra não faz ideia do que está por vir. Ninguém faz. Emmanuel e Emily sabem que algo está errado, mas eu não contei nada para eles ainda. Quero que todos descubram juntos, no mesmo momento, para que John e Alicia não tenham como negar ou inventar desculpas. A festa é amanhã à tarde. Aluguei um telão grande e disse que era para passar fotos antigas da família e homenagear minha sogra. Todos estão ansiosos para ver as lembranças especiais que preparei. Não sei como vou conseguir dormir esta noite. Minha cabeça não para de funcionar, imaginando como será a reação de cada pessoa quando virem os slides. Como John vai tentar se explicar quando todos virem o vídeo dele e da Alicia na minha cama. Como Alicia vai reagir quando todos ouvirem a gravação dela rindo dos meus problemas emocionais. Sei que depois de amanhã, minha vida nunca mais será a mesma. Meu casamento vai acabar. Minha relação com minha irmã está prejudicada para sempre, e provavelmente metade da família vai tomar partido. Mas não posso deixar que eles prejudiquem minha filha e saiam impunes. Lily não merece crescer acreditando que mentiras e traição são normais. Ela merece saber a verdade sobre quem realmente se importa com ela e quem estava disposto a usá-la como peça em um jogo injusto. Amanhã à tarde, às 15 horas, durante o brinde à minha sogra, vou ligar o projetor e mostrar para todos exatamente que tipo de pessoa é meu marido e minha irmã. E depois disso, vou lutar com todas as minhas forças para proteger minha filha e reconstruir nossa vida longe dessas pessoas negativas. Desejem-me sorte, pessoal. Vou precisar. Atualização 1. Pessoal, estou ainda processando tudo o que aconteceu ontem. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando como foi, então resolvi fazer esse update. Preparem-se porque foi bem mais caótico do que eu imaginava. Acordei ontem às 6 da manhã com o estômago embrulhado. Não consegui tomar café da manhã, só tomei um chá para tentar acalmar os nervos. John estava agindo normalmente, até meio animado com a festa da mãe dele. Lily estava empolgada também. Ela adora reuniões de família. Por volta das 9 horas, comecei os preparativos. Alicia chegou cedo para ajudar, como sempre fazia. Ver ela na minha cozinha, arrumando os salgados e sorrindo como se fosse a pessoa mais inocente do mundo, me deu uma raiva que eu nunca senti na vida. Mas mantive a compostura. Ela até comentou como eu estava tensa e sugeriu que eu deveria relaxar um pouco, talvez tomar um vinho antes dos convidados chegarem. A ironia da situação era absurda. A pessoa que estava destruindo minha vida me dando conselhos sobre como me acalmar. Os convidados começaram a chegar por volta das 14 horas. Minha sogra estava radiante, usando o vestido azul que demos para ela no Natal. Meus cunhados chegaram com suas famílias, meus tios, pais da Alicia, vieram dirigindo desde o outro lado do estado. Emmanuel e Emily chegaram com um buquê lindo para minha sogra. Todo mundo estava de bom humor, as crianças brincando no quintal, os adultos conversando e bebendo. John estava sendo o genro perfeito, servindo bebidas e fazendo todo mundo rir com suas piadas. Alicia estava ajudando a servir os salgados,
recebendo elogios de todo mundo sobre como era prestativa e carinhosa. Eu estava observando tudo como se fosse um filme. Via John e Alicia trocando olhares quando achavam que ninguém estava vendo. Em um momento, quando estavam na cozinha juntos, vi ela tocar a mão dele rapidamente enquanto pegava uma travessa. Pequenos gestos que antes eu não notava, mas que agora eram gritantes para mim. Por volta das 15h30, sugeri que fizéssemos o brinde para minha sogra e que eu tinha preparado uma apresentação especial com fotos da família. Todo mundo se animou e se reuniu na sala de estar. Liguei o projetor que tinha instalado na noite anterior. Comecei com slides normais mesmo. Fotos antigas da minha sogra, momentos especiais da família, algumas fotos engraçadas das crianças. Todo mundo estava sorrindo, fazendo comentários carinhosos. Minha sogra estava emocionada, segurando minha mão e agradecendo pela homenagem. Então chegou a hora. Slide número 23. Mas nem tudo são flores em uma família. As pessoas riram, achando que era uma piada sobre as travessuras das crianças ou algo assim. Slide 24. Uma foto da minha conta bancária mostrando todas as transações suspeitas dos últimos 2 anos. O clima na sala começou a mudar. John franziu a testa e perguntou o que era aquilo. Eu disse que era parte da história da nossa família. Slide 25. Foto de John e Alicia se beijando na minha sala, tirada pela câmera de segurança. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Literalmente dava para ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. Minha sogra soltou minha mão. John se levantou rapidamente e gritou para eu desligar aquilo imediatamente. Alicia ficou branca como papel. Mas eu continuei. Slide 26. Mais fotos dos dois na minha casa. Slide 27. Extratos bancários mostrando os gastos em hotéis. Slide 28. Mensagens de texto entre eles que consegui recuperar. Foi aí que o caos começou de verdade. John tentou se jogar no projetor para desligá-lo, mas Emanuel e meu cunhado mais velho o seguraram. Alicia começou a chorar e gritar que eu estava louca, que aquelas fotos eram montagens, mas eu ainda não tinha terminado. Slide 30. A transcrição da conversa onde eles planejavam fugir com a Lily. Quando chegou nessa parte, minha sogra se levantou e deu um tapa na cara de John que ecoou pela sala inteira. Nunca vi uma senhora de 75 anos com tanta força. Os pais da Alicia estavam em choque total. Minha tia começou a chorar. Meu tio ficou vermelho de raiva. Meu cunhado mais novo saiu da sala com a esposa, levando os filhos, porque a situação estava ficando muito pesada para as crianças presenciarem. Alicia tentou se aproximar de mim gritando que eu tinha invadido a privacidade dela, que eu não tinha direito de expor ela daquela forma. Foi quando Emily se meteu na frente dela e disse que ela que não tinha direito de destruir uma família. John estava tentando falar, inventando desculpas esfarrapadas sobre como aquilo não era o que parecia, como eu estava interpretando tudo errado. Mas aí chegou o slide 35. O vídeo dos dois se relacionando na minha cama. Nesse momento, até ele se calou. Minha sogra olhou para o filho com uma expressão de desapontamento profundo e decepção que nunca vou esquecer. Ela disse na frente de todo mundo que não reconhecia o homem que havia criado e que estava envergonhada de chamá-lo de filho. O irmão mais velho do John se aproximou dele e disse que se ele tentasse levar a Lily para qualquer lugar, teria que passar por cima dele primeiro. A família inteira do John se posicionou contra ele, o que foi uma surpresa até para mim. Alicia tentou sair da casa, mas meu tio bloqueou a porta e disse que ela não ia sair dali até explicar como foi capaz de fazer aquilo com a própria irmã. Foi aí que ela teve uma crise emocional. Começou a gritar que sempre teve ciúmes de mim, que eu sempre fui a filha preferida, que eu não merecia ter uma família perfeita enquanto ela estava sozinha. As coisas que ela falou me machucaram profundamente. Disse que sempre achou John mais interessante que qualquer namorado que ela teve, que quando nossos pais morreram, ela decidiu que merecia ter pelo menos uma parte da minha felicidade. Falou que Lily sempre gostou mais dela mesmo, que seria melhor para a menina ter uma mãe mais jovem e divertida. John tentou defendê-la, dizendo que eu nunca prestava atenção nele, que estava sempre focada no trabalho e na Lily, que Alicia o fazia se sentir especial novamente. Como se isso justificasse 2 anos de mentiras e planos para afastar minha filha. Nesse momento, Lily desceu do quarto onde estava brincando com os primos, atraída pelo barulho. Ela olhou para a TV e viu uma das fotos do pai dela com a tia. Perguntou inocentemente por que o papai estava beijando a tia Alicia igual ele beijava a mamãe. O silêncio que se fez foi diferente dos anteriores. Era um silêncio pesado, carregado de vergonha e culpa. John tentou se aproximar da Lily para explicar, mas ela se escondeu atrás de mim. Foi quando decidi que já era suficiente. Desliguei o projetor e disse para todos que tinha mais evidências, mas que não queria expor Lily a mais nada daquilo. Pedi para minha sogra levar Lily para o quarto dela. Depois que Lily saiu da sala, mostrei os últimos slides. As conversas gravadas onde eles planejavam fazer eu parecer uma mãe inadequada. Os documentos que John tinha falsificado para abrir contas bancárias secretas. E os comprovantes de aluguel da casa que Alicia tinha conseguido em outro estado.
Meu tio disse que estava chamando a polícia. John entrou em pânico e implorou para que ninguém envolvesse as autoridades, prometendo que ia se divorciar de mim e ir embora sem causar problemas. Alicia estava chorando muito, implorando perdão, mas eu não podia perdoar. Disse para todos que já tinha procurado um advogado, que tinha guardado cópias de todas as evidências em lugares seguros, e que se eles tentassem qualquer coisa contra mim ou contra Lily, eu não hesitaria em usar tudo isso na justiça. A festa obviamente acabou. Os convidados foram embora aos poucos, todos em choque. Minha sogra se despediu de mim com um abraço apertado e disse que, independente do que acontecesse, eu sempre seria parte da família dela, e que ela faria questão de manter contato com a Lily. Emmanuel e Emily ficaram até mais tarde para me ajudar a limpar a casa e conversar. Eles estavam impressionados com a minha coragem, mas preocupados com as consequências. Emily sugeriu que eu considerasse sair da cidade por um tempo, até as coisas se acalmarem. John saiu de casa naquela mesma noite. Pegou algumas roupas e disse que ia ficar na casa de um amigo. No fundo, acho que ele ficou aliviado por não precisar mais fingir. Alicia também foi embora com os pais, que estavam visivelmente envergonhados. Lily fez muitas perguntas sobre o que tinha visto. Tentei explicar de forma que ela pudesse entender, sem entrar em detalhes muito pesados. Disse que às vezes os adultos tomam decisões ruins que machucam as pessoas que amam, e que o papai e a tia Alicia tinham feito algo assim. Ela ficou triste, principalmente porque não entendia por que o pai dela queria ir embora sem contar para ela. Expliquei que, independente do que acontecesse entre mim e o pai dela, nós dois sempre íamos amar ela, e que ela sempre teria uma família que se importa com ela. Ontem à noite, depois que Lily dormiu, sentei no meu quarto e finalmente permiti que as lágrimas saíssem. Não foram lágrimas de tristeza apenas, mas também de alívio. Depois de semanas fingindo que não sabia de nada, finalmente tinha tirado esse peso dos meus ombros. Hoje de manhã, John apareceu aqui querendo conversar. Disse que queria explicar melhor a situação, que as coisas não eram bem como eu imaginava. Não deixei ele entrar. Falei através da porta que qualquer conversa que ele quisesse ter comigo seria através dos advogados. Alicia também tentou me ligar várias vezes, mas não atendi. Mandou mensagens pelo WhatsApp pedindo desculpas e implorando para conversarmos. Bloqueei o número dela. Agora estou tentando reorganizar minha vida. Já entrei em contato com o advogado para dar início ao processo de divórcio. Também estou considerando pedir uma ordem de restrição, porque não confio que eles não vão tentar algo impulsivo. O mais difícil vai ser explicar para Lily, conforme ela for crescendo, por que nossa família se desfez desse jeito. Mas prefiro que ela cresça sabendo a verdade do que vivendo uma mentira, como eu vivi nos últimos 2 anos. Pessoal, obrigada por todo o apoio que recebi no post anterior. Vocês me deram força para fazer o que era certo, mesmo sendo a coisa mais difícil da minha vida. Edith. Algumas pessoas perguntaram se eu me arrependo de ter exposto eles daquela forma. Sinceramente, não. Eles tiveram 2 anos para me contar a verdade. 2 anos para parar com a mentira. Se tivessem um pingo de decência, teriam terminado comigo antes de começar a traição, ou pelo menos não teriam planejado afastar minha filha. Edith 2. Para quem está perguntando sobre as câmeras de segurança, sim, elas são legais. Estão instaladas nas áreas comuns da minha própria casa, não nos quartos ou banheiros. Meu advogado confirmou que posso usar as gravações como evidência. Edith 3. Lily está bem, considerando as circunstâncias. Está fazendo algumas perguntas difíceis, mas estou sendo honesta com ela dentro do que é apropriado para a idade dela. Vamos começar terapia familiar na semana que vem. Atualização 2. Pessoal, não sei nem por onde começar. Achei que depois da festa as coisas fossem se acalmar, mas foi exatamente o contrário. Os últimos 2 dias foram um verdadeiro tormento, e estou começando a achar que cometi um erro ao expor tudo daquela forma. Na segunda-feira de manhã, acordei com alguém batendo na porta às 6h30. Era a polícia. Aparentemente, John havia registrado um boletim de ocorrência contra mim por invasão de privacidade e difamação. Ele alegou que eu instalei câmeras ilegalmente na casa e que usei as imagens para humilhá-lo publicamente. Tive que explicar toda a situação para os policiais, mostrei os documentos que comprovam que a casa está no meu nome também, e o advogado confirmou por telefone que eu tinha o direito de instalar câmeras de segurança na minha própria residência. Os policiais foram embora, mas ficou claro que John estava disposto a complicar tudo. Algumas horas depois, recebo uma ligação da diretora da escola da Lily. Aparentemente, Alicia havia aparecido lá tentando buscar minha filha, dizendo que eu estava passando por problemas pessoais, e que ela iria cuidar da Lily por alguns dias. Graças a Deus, a escola tem protocolo rígido e não entregou minha filha para ela, mas ligaram para confirmar comigo. Corri até a escola e encontrei Alicia no estacionamento, dentro do carro, obviamente esperando a hora da saída. Quando me viu,
Ela saiu do carro e veio na minha direção gritando. Disse que eu havia destruído a vida dela, que ela havia perdido o emprego por causa do escândalo que criei, e que eu ia pagar por isso. A discussão escalou rapidamente. Ela começou a me empurrar, dizendo que eu sempre fui egoísta, que nunca pensei em como minhas ações afetariam outras pessoas. Tive que chamar a segurança da escola para ela parar de me agredir fisicamente. Quando chegou em casa, liguei imediatamente para meu advogado para pedir uma ordem de restrição contra Alicia. Ele disse que com o incidente na escola e as testemunhas, seria fácil conseguir. Mas o que ele me contou depois me deixou assustada. John havia procurado um advogado também, e aparentemente estava alegando que eu era mentalmente instável e que representava perigo para Lily. Ele estava usando o fato de eu ter instalado câmeras secretas e organizado a emboscada na festa como evidência de que eu não estava em condições de cuidar de uma criança. Meu advogado me tranquilizou dizendo que as evidências contra John eram muito mais sólidas. Mas me alertou para ficar cuidadosa e não dar motivos para ele usar contra mim. Disse para eu evitar confrontos diretos e documentar tudo o que acontecesse. Na terça-feira de manhã, fui trabalhar tentando manter uma aparência de normalidade. Mas quando cheguei no escritório, minha chefe me chamou para uma conversa. Aparentemente, alguém havia enviado um e-mail anônimo para a empresa, dizendo que eu estava envolvida em problemas familiares que poderiam afetar minha performance profissional. O e-mail tinha alguns detalhes sobre a situação que só alguém próximo saberia. Minha chefe foi compreensiva, mas deixou claro que se a situação começasse a afetar meu trabalho ou a imagem da empresa, ela teria que tomar medidas. Passei o dia todo apreensiva, achando que todos no escritório estavam olhando para mim de forma estranha. Na hora do almoço, Emmanuel me ligou dizendo que precisava me contar uma coisa urgente. Nos encontramos em um café perto do meu trabalho. Ele me contou que John havia procurado ele no dia anterior, tentando convencê-lo de que eu estava tendo um colapso emocional e que precisava de ajuda profissional. John disse que eu estava obcecada, que tinha criado toda aquela situação na minha cabeça e que as evidências eram fabricadas ou tiradas de contexto. Emmanuel disse que obviamente não acreditou em nada, mas ficou preocupado com o fato de John estar tentando virar nossos amigos comuns contra mim. Ele me aconselhou a ser mais cautelosa e talvez considerar sair da cidade por um tempo. Quando busquei Lily na escola, a diretora me informou que John havia ligado questionando se eu estava apta para buscar minha própria filha. Disse que ele parecia preocupado com o meu estado emocional e perguntou se a escola havia notado alguma mudança no comportamento da Lily que pudesse indicar problemas em casa. Naquela noite, enquanto estava preparando o jantar, escutei um barulho estranho no quintal. Olhei pela janela e vi uma figura se movendo perto dos fundos da casa. Liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram, não encontraram ninguém. O policial disse que pode ter sido apenas um animal ou minha imaginação por causa do estresse, mas encontraram marcas na terra perto da janela da cozinha, como se alguém tivesse ficado ali observando por um tempo. Na quarta-feira de manhã, acordei e vi que meu carro tinha sido vandalizado. Os pneus estavam furados e alguém havia riscado mentirosa na tinta. Dessa vez, a polícia levou mais a sério, principalmente porque tenho câmeras externas que flagraram uma pessoa de capuz se aproximando do carro por volta das 3 da manhã. O pior é que não dava para identificar quem era nas imagens, mas pela altura e porte físico, poderia ser tanto John quanto Alicia, ou talvez algum conhecido deles que estivesse fazendo esse papel. Tive que pedir um Uber para levar Lily para a escola e para eu ir trabalhar. Durante o dia, recebi várias ligações de números desconhecidos. Quando atendia, a pessoa ficava em silêncio por alguns segundos e depois desligava. Claramente alguém estava tentando me intimidar. À tarde, minha sogra me ligou chorando. Disse que John havia aparecido na casa dela dizendo que eu estava fora de controle e que ele estava preocupado com a segurança da Lily. Ele implorou para ela me convencer a buscar ajuda e considerar deixar Lily ficar com ele temporariamente. Minha sogra disse que não acreditou em uma palavra do que ele falou, mas estava preocupada porque John parecia desesperado e até um pouco ameaçador. Ela mencionou que ele ficou insistindo que ela não deveria acreditar em tudo que eu dizia e que eu estava inventando coisas para prejudicá-lo. Quando busquei Lily na escola, ela estava visivelmente abalada. A professora me chamou de lado e disse que Lily havia contado para os colegas que o papai e a tia dela tinham feito coisas erradas e que por isso não moravam mais em casa. Algumas crianças começaram a fazer perguntas, e Lily ficou envergonhada e não quis falar sobre o assunto. À noite, depois de colocar Lily para dormir, estava tentando relaxar assistindo TV quando ouvi o barulho da campainha. Olhei pelo olho mágico e era a Alicia. Ela estava parada na varanda com uma expressão que me deu arrepios, meio triste, meio furiosa. Não abri a porta, mas falei através dela perguntando o que ela queria. A Alicia começou a chorar e implorar para eu deixar ela entrar, dizendo que precisávamos conversar, que ela tinha coisas importantes para me contar sobre John que eu não sabia. Disse que não tinha nada para falar com ela e que se ela não saísse da minha propriedade, eu chamaria a polícia.
Foi quando ela mudou completamente de tom. Começou a gritar que eu havia arruinado a vida dela, que ela havia perdido tudo por minha causa e que eu ia pagar por isso. Ela ficou no meu portão por mais de 1 hora gritando ofensas. Tive que chamar a polícia novamente. Quando eles chegaram, ela já tinha ido embora, mas os vizinhos confirmaram todo o incidente. O policial me disse que definitivamente eu deveria pedir a ordem de restrição o quanto antes. Ontem de manhã, quinta-feira, aconteceu algo que me deixou realmente assustada. Quando cheguei no trabalho, minha chefe me informou que alguém havia ligado para a empresa fingindo ser uma assistente social, perguntando sobre meu comportamento no trabalho e se havia sinais de instabilidade emocional. Felizmente, minha chefe é experiente e achou a ligação suspeita, então não passou nenhuma informação. Mas ficou claro que John e Alicia estavam tentando sabotar minha vida profissional também. Durante o almoço, Emily me ligou em pânico. Disse que John havia aparecido no local de trabalho dela perguntando sobre mim, querendo saber se eu havia demonstrado comportamentos preocupantes ultimamente. Emily disse que ele estava insistente, quase agressivo, e que ela teve que chamar a segurança para ele sair. Isso me fez perceber que eles estavam fazendo uma campanha coordenada para me desestabilizar. Não eram ações impulsivas, mas um plano elaborado para me fazer parecer emocionalmente instável e inadequada para cuidar da Lily. À tarde, quando fui buscar Lily na escola, a diretora me informou que havia recebido uma ligação de alguém se identificando como da família, dizendo que eu estava passando por problemas e pedindo para ficarem atentos ao comportamento da Lily. Foi a gota d'água. Liguei para meu advogado imediatamente e disse que queria acelerar todos os processos. Ordem de restrição contra a Alicia, divórcio com pedido de guarda exclusiva e queria investigar a possibilidade de processar ambos por assédio e difamação. Meu advogado me disse que a situação estava ficando séria demais e sugeriu que eu considerasse sair da cidade temporariamente. Ele conhece um advogado especializado em realocação de vítimas de assédio que poderia me ajudar a me mudar para outro estado legalmente, sem que isso afetasse meu caso. Ontem à noite, depois de colocar Lily para dormir, estava organizando alguns documentos quando ouvi barulhos estranhos vindo do sótão. Eram como passos ou algo sendo arrastado. Fiquei paralisada de medo. Peguei um taco de beisebol que John guardava no armário e subi devagar para investigar. Quando acendi a luz do sótão, quase tive um susto enorme. Alguém havia mexido nas minhas coisas. Caixas que estavam organizadas estavam reviradas, documentos espalhados pelo chão. Liguei para a polícia novamente, mas quando eles chegaram, não encontraram ninguém. Porém, ficou claro que alguém havia entrado na minha casa e mexido nas minhas coisas. O que mais me assustou foi perceber que estavam procurando algo específico. Todas as caixas mexidas continham documentos ou objetos pessoais. O policial sugeriu que eu instalasse mais câmeras de segurança e considerasse ficar alguns dias na casa de alguém de confiança. Disse que a situação estava escalando e que eu precisava tomar medidas para garantir minha segurança e da Lily. Esta manhã, acordei com uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Você não sabe com quem está mexendo. Pare com essa confusão antes que seja tarde demais. Mostrei a mensagem para meu advogado, que disse que isso configurava ameaça e que poderíamos usar como evidência adicional. Ele também me informou que conseguiu acelerar a ordem de restrição contra Alicia, que deve sair ainda hoje. Pessoal, estou realmente com medo. Achei que expor a traição deles seria o fim da história, mas parece que foi só o começo. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para me prejudicar, e não sei até onde são capazes de ir. Estou seriamente considerando a sugestão do advogado de sair da cidade. Tenho uma prima que mora em outro estado e que já se ofereceu para me receber por um tempo. Lily não quer sair da escola dela, mas prefiro que ela fique longe dessa situação até as coisas se acalmarem. Alguém já passou por algo parecido? Como vocês lidariam com essa situação? Estou começando a me arrepender de não ter simplesmente pedido o divórcio em silêncio, mas ao mesmo tempo, sei que se tivesse feito isso, eles poderiam ter conseguido levar Lily embora sem que ninguém soubesse da verdade. Edith. Para quem está perguntando se tenho certeza de que são eles fazendo essas coisas, obviamente não posso provar 100%, mas as coincidências são muitas. Antes da festa, eu nunca tive problemas com ninguém, nunca recebi ameaças, nunca tive meu carro danificado. Edit 2. Sim, já mudei todas as fechaduras da casa depois que percebi que alguém havia entrado. Também estou considerando instalar um sistema de alarme mais sofisticado. Edit 3. Muitas pessoas me perguntaram sobre o trabalho. Minha chefe tem sido compreensiva até agora, mas está claro que se essa situação continuar afetando meu ambiente profissional, pode haver consequências. Estou pensando em pedir licença médica temporariamente. Edit 4. Para quem está sugerindo que eu procure a mídia local, não acho que seja uma boa ideia. Não quero expor Lily a mais estresse do que ela já está passando. A situação já está caótica o suficiente sem adicionar atenção pública. Edit 5.
Obrigada por todos os conselhos e apoio. Vocês estão me ajudando a manter a tranquilidade nessa situação difícil. Vou continuar atualizando conforme as coisas se desenvolverem. Atualização 3. Pessoal, estou escrevendo isso de um hotel em outro estado. Os últimos 3 dias foram os mais assustadores da minha vida, e descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Na sexta-feira de manhã, acordei com Lily me sacudindo e chorando. Ela disse que tinha visto um homem no quintal olhando para a janela do quarto dela. Meu sangue gelou. Corri até a janela e vi uma pessoa se afastando rapidamente pelos fundos da casa. Liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram, a pessoa já tinha sumido. Porém, dessa vez, encontraram pegadas na lama embaixo da janela da Lily, e havia marcas que sugeriam que alguém tinha ficado ali por um tempo considerável. O policial foi muito direto comigo. Disse que a situação estava perigosa demais e que eu deveria considerar seriamente sair da cidade até conseguirem identificar e prender quem estava me perseguindo. Ele sugeriu que eu fosse para a casa de parentes em outro estado e só voltasse quando tivesse proteção legal adequada. Naquele mesmo dia, peguei algumas roupas, documentos importantes e saí da cidade com Lily. Disse para ela que íamos fazer uma viagem especial para visitar minha prima Sarah, que mora a cerca de 800 quilômetros daqui. Lily ficou animada com a ideia de viajar, sem saber do real motivo. Durante a viagem, meu celular não parava de tocar. Números desconhecidos, John tentando falar comigo, até minha sogra ligando preocupada porque John havia aparecido na casa dela, procurando por mim e Lily. Cheguei na casa da Sarah na sexta à noite. Ela me recebeu de braços abertos e preparou um quarto para mim e Lily. Contei toda a situação para ela e Sarah ficou chocada. Ela me disse que eu podia ficar o tempo que fosse necessário e que me ajudaria a encontrar escola para Lily se precisasse. No sábado de manhã, enquanto Lily estava brincando com os filhos da Sarah, recebi uma ligação do meu advogado com notícias preocupantes. John havia entrado com uma ação alegando que eu tinha fugido com Lily e que ele queria a guarda de emergência. Ele estava usando o fato de eu ter saído da cidade sem avisar como evidência de que eu era instável e fugia das responsabilidades. Meu advogado me disse que, tecnicamente, eu não havia feito nada ilegal, já que tenho guarda compartilhada, mas que precisava voltar para resolver a situação ou poderia prejudicar meu caso. Foi quando decidi que precisava de ajuda profissional. Contratei um detetive particular para investigar toda a situação. Queria saber exatamente quem estava me perseguindo e se John e Alicia estavam realmente por trás de tudo. No domingo à tarde, o detetive me ligou com informações que me deixaram completamente surpresa. Ele disse que precisava falar comigo pessoalmente porque havia descoberto coisas que mudavam completamente o caso. Voltei para a cidade na segunda-feira de manhã. Deixei Lily com Sarah e me encontrei com o detetive em um café discreto. O que ele me contou foi como receber uma notícia chocante. Aparentemente, John não estava apenas tendo um relacionamento com Alicia há 2 anos. Ele estava tendo relacionamentos com várias mulheres, e Alicia era apenas a mais recente. O detetive havia encontrado evidências de pelo menos 4 outras mulheres nos últimos 5 anos. Mas aqui vem a parte que me deixou sem palavras. Alicia não sabia que ela não era a única. John havia convencido cada uma dessas mulheres de que elas eram especiais e que ele estava planejando deixar a esposa por elas. Ele usava a mesma tática com todas, fazia elas se sentirem únicas e especiais. Prometia uma vida nova juntos e eventualmente pedia dinheiro emprestado ou investimentos para o futuro deles. O detetive descobriu que John havia conseguido mais de $200 mil dessas mulheres ao longo dos anos. Ele tinha um sistema elaborado onde abria contas bancárias secretas, pedia dinheiro para investimentos empresariais que nunca existiram e chegou até a forjar documentos para conseguir empréstimos usando essas mulheres como fiadoras. Uma das mulheres, uma professora de 29 anos chamada Rachel, havia perdido todas as economias dela para John. Outra, uma enfermeira de 35 anos, havia emprestado $50 mil para ele investir em um negócio que nunca existiu. Mas a parte mais surpreendente era sobre Alicia. O detetive descobriu que ela não estava apenas tendo um caso com John. Ela estava ajudando ele a aplicar os golpes nas outras mulheres. Ela se fazia passar por ex-namorada dele em redes sociais, criando uma narrativa convincente sobre como John era um bom homem que havia sido magoado por relacionamentos anteriores. Alicia também ajudava John a investigar a vida financeira das vítimas, descobrindo quanto dinheiro elas tinham disponível antes dele se aproximar delas romanticamente. Eles trabalhavam em equipe há pelo menos 3 anos. O detetive me mostrou conversas entre John e Alicia, onde eles discutiam como eu era a vítima principal, porque tinham acesso à minha casa, minha vida, e eventualmente poderiam conseguir ficar com meus bens e minha filha. Eles estavam planejando me fazer parecer mentalmente instável para conseguir a guarda da Lily e, consequentemente, acesso à pensão alimentícia e outros benefícios financeiros. O plano deles era muito mais elaborado do que eu imaginava.
Eles queriam que eu tivesse um colapso emocional público, que perdesse meu emprego, e que eventualmente fosse considerada inapta para cuidar da Lily. John conseguiria a guarda, eles se casariam e teriam acesso tanto aos meus bens quanto à minha filha. O detetive também descobriu que as perseguições e ameaças que eu estava sofrendo não eram só de John e Alicia. Pelo menos 2 das outras vítimas de John estavam me culpando pela situação delas. Uma delas, Rachel, havia perdido não apenas o dinheiro, mas também o emprego quando descobriu que os documentos empresariais que John havia pedido para ela assinar eram, na verdade, empréstimos indevidos. Rachel achava que se eu não tivesse exposto John na festa, ela ainda teria chances de recuperar o dinheiro dela. Foi ela quem danificou meu carro e quem estava me ligando fazendo ameaças. Ela também foi quem entrou na minha casa procurando documentos que pudessem ajudá-la a recuperar o dinheiro. O detetive tinha evidências de tudo. Conversas gravadas, documentos bancários, registros de ligações, tudo. Ele disse que o caso era muito maior do que uma simples infidelidade. Era um esquema elaborado de fraude que vinha acontecendo há anos. Imediatamente liguei para meu advogado e marcamos uma reunião de emergência. Quando mostrei todas as evidências para ele, sua primeira reação foi sugerir que entrássemos em contato com as autoridades, porque o esquema de John envolvia fraude em vários estados. Passamos a tarde inteira organizando toda a documentação. Meu advogado disse que com essas evidências, não apenas eu conseguiria a guarda exclusiva da Lily facilmente, como John provavelmente pegaria vários anos de prisão por fraude, falsificação de documentos e outros crimes. À noite, recebi uma ligação de Alicia. Ela estava chorando muito e disse que precisava falar comigo urgentemente. Disse que havia descoberto coisas terríveis sobre John e que eu estava em perigo. Inicialmente pensei que era outra manipulação, mas algo na voz dela parecia realmente desesperado. Concordei em encontrá-la em um local público, um shopping center movimentado, com a condição de que meu advogado estaria presente. O que Alicia me contou durante esse encontro foi o plot twist final que ninguém esperava. Ela disse que na semana anterior, John havia tentado convencê-la a fugir com Lily e desaparecer, mas não para viverem juntos como uma família feliz. O plano de John era usar Lily como uma forma de me forçar a transferir todos os meus bens para ele. Ele queria que Alicia levasse Lily para outro país e ficasse escondida até eu colaborar financeiramente. Depois disso, ele planejava se afastar tanto de mim quanto de Alicia e desaparecer com o dinheiro. Alicia disse que foi nesse momento que percebeu que John nunca teve intenção de ficar com ela. Ele estava usando ela desde o início, assim como estava usando todas as outras mulheres. Ela havia descoberto sobre as outras vítimas quando encontrou os celulares secretos dele com mensagens para várias mulheres diferentes. Segundo Alicia, John havia se tornado cada vez mais agressivo e controlador nas últimas semanas. Ele a intimidou dizendo que se ela não colaborasse com o plano de sumiço, ele faria ela sumir também. Foi quando ela percebeu que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginava. Meu advogado gravou toda a conversa com Alicia, que concordou em colaborar com as autoridades em troca de imunidade parcial. Ela admitiu ter participado do esquema, mas alegou que não sabia da extensão dos atos de John e que pensava que estava apenas ajudando o namorado com dificuldades financeiras. Saímos daquele encontro direto para a Delegacia Federal. Entregamos todas as evidências para os agentes do FBI, que disseram que já estavam investigando John por atividades suspeitas em outros estados. Nossas evidências foram a peça que faltava para eles montarem um caso sólido. Ontem à noite, John foi preso em flagrante tentando sacar dinheiro de uma conta falsa. Os agentes encontraram na casa dele documentos falsos, identidades falsas e evidências de que ele estava planejando sair do país. Esta manhã, meu advogado me ligou dizendo que conseguiu uma ordem de proteção permanente e que a guarda exclusiva da Lily foi aprovada imediatamente. John não terá direito sequer a visitas supervisionadas enquanto estiver preso, e mesmo depois será necessária avaliação psicológica e acompanhamento judicial. Agora estou tentando processar tudo o que aconteceu. Em poucas semanas, descobri que meu casamento era uma mentira, que minha irmã estava envolvida em crimes, e que minha filha e eu estávamos sendo usadas como peças em um esquema muito maior e mais perigoso do que eu imaginava. Lily ainda não sabe de todos os detalhes, obviamente. Disse para ela que o papai teve que viajar por muito tempo por causa do trabalho, e que por enquanto seria só eu e ela. Ela fez algumas perguntas, mas parece estar se adaptando bem à nova realidade. Estou voltando para casa amanhã, mas já organizei para instalar um sistema de segurança completo, e vou manter contato regular com os agentes do FBI até o caso ser completamente resolvido. Pessoal, eu nunca imaginei que minha vida pudesse dar uma reviravolta tão grande. Achei que estava lidando com uma traição conjugal comum, mas estava, na verdade, no meio de um esquema de crimes financeiros elaborado que poderia ter custado muito mais do que meu casamento. Edith. Algumas pessoas estão perguntando se Alicia vai ser presa também.
Meu advogado disse que provavelmente ela vai conseguir um acordo de colaboração, especialmente porque colaborou com as investigações. Ela provavelmente vai pegar alguns anos de liberdade condicional e vai ter que pagar restituição às vítimas. Edit 2. Para quem está perguntando sobre as outras vítimas de John, o FBI está entrando em contato com todas elas. Pelo menos 3 já se manifestaram interessadas em processar ele criminalmente, além dos processos civis para recuperar o dinheiro. Edit 3. Sim, estou considerando escrever um livro sobre essa experiência. Várias pessoas sugeriram, e acho que pode ajudar outras mulheres que estão passando por situações parecidas a reconhecer os sinais de manipulação. Edit 4. Lily está fazendo terapia com uma psicóloga especializada em crianças que passaram por situações familiares difíceis. Ela está se adaptando bem, mas vamos continuar o acompanhamento por tempo indeterminado. Edit 5. Para os céticos nos comentários, entendo que a história parece improvável, mas infelizmente é real. Tenho todos os documentos e evidências, e o caso está sendo acompanhado por agentes federais. Às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Atualização final. Pessoal, sei que muitos de vocês estão curiosos para saber como tudo se resolveu, então resolvi fazer um último update para fechar essa história maluca que virou minha vida de ponta cabeça. Já faz 6 meses desde que tudo começou, e posso dizer que finalmente sinto que estou reconstruindo minha vida. Não foi fácil, e ainda há dias difíceis, mas estou em um lugar muito melhor do que estava no início dessa jornada. Primeiro, vou contar como ficou a situação legal. John foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplas acusações de fraude, falsificação de documentos, ameaça e tentativa de afastamento da Lily. O juiz foi particularmente rigoroso com ele porque havia menores envolvidos na situação. Ele também foi obrigado a pagar restituição para todas as vítimas, embora a maioria nunca vá ver esse dinheiro de volta. Alicia conseguiu um acordo de colaboração, como meu advogado havia previsto. Ela pegou 2 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário, e tem que pagar uma multa pesada. Também foi obrigada a fazer terapia psicológica e não pode ter contato comigo ou com Lily por 5 anos. O mais surpreendente foi descobrir quantas vítimas John realmente teve ao longo dos anos. O FBI identificou pelo menos 8 mulheres que foram enganadas por ele, com perdas financeiras totalizando mais de $400 mil. 2 delas perderam suas casas, uma teve que declarar falência e outra desenvolveu tristeza profunda e ainda está em tratamento. Rachel, a professora que estava me perseguindo, se desculpou formalmente através dos advogados. Ela explicou que estava desesperada e com raiva, e que acabou direcionando toda a sua frustração para mim porque eu era a única pessoa real na vida de John que ela conhecia. Não guardo rancor dela. Entendo que ela também foi vítima da manipulação dele. Em relação à minha família, a situação ainda é complicada. Meus tios, pais da Alicia, me pediram desculpas várias vezes, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Eles sentem vergonha do que a filha fez, e ao mesmo tempo, acham que eu fui muito dura ao expor tudo publicamente. Mantemos contato mínimo, principalmente por causa da Lily, que gosta dos bisavós. Minha sogra, por outro lado, se tornou uma das minhas maiores aliadas. Ela rompeu completamente com John e disse que ele não é mais filho dela. Ela visita Lily toda semana e se tornou uma figura de avó muito importante na vida da minha filha. Os outros cunhados também mantiveram contato comigo e deixaram claro que me consideram parte da família, independente do que John fez. Profissionalmente, acabei pedindo demissão do meu emprego antigo. A situação havia criado muito estresse no ambiente de trabalho, e eu precisava de um recomeço completo. Usei esse período para fazer alguns cursos online e acabei conseguindo um emprego melhor, com salário mais alto e horários mais flexíveis que me permitem passar mais tempo com Lily. Financeiramente foi um período difícil no início. Tive que contratar advogados caros, instalar sistema de segurança na casa, pagar terapia para mim e para Lily, além de cobrir todas as despesas sozinha. Mas consegui recuperar uma parte significativa do dinheiro que John havia desviado das nossas contas conjuntas, e o seguro cobriu alguns dos danos. Decidimos nos mudar para uma casa nova em um bairro diferente. Lily inicialmente resistiu à mudança, mas acabou se adaptando bem. A casa nova é menor, mas mais aconchegante, e fica mais perto da escola e do trabalho. Mais importante ainda, não tem nenhuma lembrança ruim associada a ela. Lily está muito melhor do que eu esperava. A terapia tem ajudado muito, e ela desenvolveu uma maturidade impressionante para a idade dela. Obviamente ainda faz perguntas sobre o pai de vez em quando, e eu respondo de forma honesta, mas apropriada para a idade dela. Ela sabe que o pai fez coisas erradas, e que por isso não pode visitá-la por enquanto. O mais gratificante é ver como Lily se tornou mais próxima de mim. Sem a presença negativa de John e Alicia, nosso relacionamento floresceu de uma forma que eu não esperava. Ela me conta tudo, confia em mim completamente, e desenvolveu uma independência saudável que me orgulha muito. Pessoalmente, ainda estou trabalhando questões de confiança com minha terapeuta.
Descobrir que você foi enganada por anos, que sua vida inteira era baseada em mentiras, deixa marcas profundas. Há dias em que questiono meu julgamento sobre as pessoas, e ainda tenho dificuldade para confiar completamente em alguém. Mas também descobri uma força interior que eu não sabia que tinha. Passei por uma das situações mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar: traição conjugal, conspiração familiar, perseguição, intimidações, problemas legais, e sobrevivi. Mais do que sobrevivi, consegui proteger minha filha e reconstruir nossa vida. Alguns meses atrás, comecei a sair com alguém. É um homem gentil que conheci através de Emmanuel, e ele está sendo muito paciente com minhas questões de confiança. Não estamos apressando nada, e Lily ainda não o conheceu oficialmente. Estou aprendendo a me abrir novamente, devagar, mas com esperança. Emmanuel e Emily continuam sendo amigos incríveis. Eles me apoiaram durante todo esse processo e nunca me julgaram pelas decisões que tomei. Emily sempre diz que eu fui corajosa por expor tudo na festa, mesmo sabendo das consequências que poderia enfrentar. Curiosamente, algumas pessoas da família e círculo social disseram que eu deveria ter resolvido as coisas em particular, ao invés de expor tudo publicamente. Minha resposta sempre é a mesma. Se eu tivesse confrontado John e Alicia em particular, eles teriam negado tudo, inventado desculpas, e provavelmente teriam conseguido levar Lily embora antes que eu pudesse fazer alguma coisa. A exposição pública, por mais dolorosa que tenha sido, garantiu que eu tivesse testemunhas da traição e que toda a família soubesse a verdade. Isso foi crucial quando precisei provar na justiça que John era inadequado para ter a guarda da Lily. Voltando ao início dessa história, às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse chegado em casa mais cedo naquele dia. Será que John e Alicia teriam conseguido executar o plano deles? Será que eu teria perdido Lily? Será que outras mulheres teriam sido prejudicadas por eles? Acredito que tudo aconteceu como deveria acontecer. Por mais doloroso que tenha sido descobrir a verdade, foi melhor do que continuar vivendo uma mentira. Lily merecia crescer conhecendo a verdade sobre sua família, e eu merecia ter a chance de reconstruir minha vida em bases sólidas. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que sou uma pessoa diferente. Mais forte, mais cuidadosa, mas também mais grata pelas coisas boas da minha vida. Tenho uma filha maravilhosa, amigos verdadeiros, uma família que me apoia, pelo menos a parte dela que importa, e um futuro cheio de possibilidades. Para quem está passando por situações parecidas, meu conselho é: confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não tenham medo de buscar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. E lembrem-se de que vocês são mais fortes do que imaginam. Obrigada a todos que acompanharam essa jornada e mandaram mensagens de apoio. Vocês me ajudaram a manter a sanidade nos momentos mais difíceis. Agora é hora de seguir em frente e escrever um novo capítulo da minha vida. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.